Bom dia, gente. Hoje eu e Victoria vamos apresentar um trabalho sobre transtorno por uso de álcool e os seus impactos no trabalhador, na família e nas organizações de trabalho. Contextualizando o assunto, a gente tem que primeiro entender que é um problema de saúde pública, né? Então, a substância número um em consumo pelos trabalhadores no ambiente de trabalho, a terceira causa de absenteísmo, a oitava causa de licença médica registrada no Brasil como desculpa para faltar ao trabalho, e é um problema de saúde pública que é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Além disso, a gente precisa conceituar o que é esse transtorno e quais são os fatores de risco que ele apresenta. Bom, a definição para ele é uma doença crônica e multifatorial. O que é isso? Um padrão problemático de consumo de álcool que provoca sofrimento e prejuízos físicos, psicológicos, sociais e profissionais para o trabalhador. Ou seja, no momento que começa a interferir na vida dele, além do momento do uso, como em outras partes do dia, aquilo começa a se enquadrar como um problema crônico que causa um risco para o trabalhador. Quais são os fatores de risco e as origens possíveis para aquele transtorno? Existe uma predisposição genética, onde a família já tem essa predisposição para o uso exagerado de álcool. Influência familiar e social, quando você começa a beber ou acaba bebendo mais da conta por causa de amigos e familiares. Acesso facilitado ao álcool, desde cedo você teve muito acesso liberado a ele, sempre você consumiu ali sem nenhum tipo de problema ou intervenção. E pressão cultural e de ambiente de trabalho, como, por exemplo, a ideia de que você fez 18 anos, como assim você não bebe ainda, você tem que beber, papapá, papapá, papapá. E nisso acaba desencadeando um vício que vira um transtorno por uso de álcool e você não consegue desprender desse problema. Alguns gatilhos para esse, esse problema são situações de vulnerabilidade, como negligência na infância, onde você acaba sendo negligenciado pela sua família na infância, perda de emprego ou luto, ou seja, você está enfrentando algum momento difícil na sua vida e você encontra aquilo como forma de escape, situações de violência no geral, novamente como forma de escape, e novamente a pressão social para beber quando você está naquele meio e ficam tentando te empurrar o consumo daquela substância. O ideal é identificar os sintomas precocemente. E dentro dos sintomas, a gente vai dividir eles em leve, moderado e grave. De dois a três sintomas presentes. Dentre esses sintomas, né? Primeiros sintomas: dificuldade de controle do consumo, desejo persistente de beber, uma fissura, um gasto excessivo de tempo para obter álcool, prejuízo nas responsabilidades, ou seja, você vai deixar de fazer as suas obrigações para beber. Abandono de atividades importantes, tolerância aumentada ao álcool, ou seja, eu não tenho a mesma tolerância que uma pessoa que bebe todo dia, por exemplo. Sintomas de abstinência ao interromper o consumo, ou seja, a pessoa não controla. Então, se eu interromper, eu vou começar a suar frio, a ter vários outros sintomas e dificuldade de controlar o consumo. Aí, de dois a três sintomas presentes é leve, de 4 a 5 sintomas é moderado e de 6 sintomas já é um caso grave da doença. Agora a gente pode falar em como isso impacta diretamente a vida do trabalhador que enfrenta diariamente esse problema com o álcool. Bom, o primeiro e mais óbvio é a questão da produtividade dele, que vai baixar drasticamente. Isso por questão de concentração no trabalho, onde ela vai estar muito dispersa por causa desse transtorno que vai acabar dispersando um pouco a concentração. E a memória. O álcool, por um uso exacerbado, pode sim indicar problemas graves no cérebro, dando sim também perdas de memória com maiores frequências. Você tendo uma memória de curto prazo, nada muito além disso.
o, o baixo rendimento, porque você vai estar enfrentando uma crise por transtorno por abuso de álcool, então você não vai estar no seu rendimento normal, você vai estar realmente com alguns problemas de saúde que podem danificar tanto psicológico quanto fisicamente você, e a dificuldade de cumprir responsabilidades pelo mesmo motivo. Você vai estar ainda cabisbaixo, você não vai estar é, na sua situação normal de trabalho, então você também não vai conseguir entregar tudo que você conseguiria. Além disso, a gente vai para alguns problemas que não são tão citados, como segurança e acidente, já que a sua concentração vai estar reduzida, existe a maior probabilidade de você causar algum acidente ou alguma falha de segurança durante o seu trabalho, principalmente se o seu trabalho envolve algum esforço físico, ou translado de um lado para o outro, carregar algumas coisas, existe essa preocupação também. Do mesmo jeito que ao manipular alguns equipamentos, você corre risco de não manipular da forma correta e acabar ou causando um acidente ou danificando o instrumento de trabalho e assim por diante. Além disso, você vai ter algumas dificuldades nas suas relações interpessoais, já que você vai ter uma perda, um baixo ânimo também, então você não vai conseguir saber lidar com suas situações direito, você vai acabar entrando em muitos conflitos, vai estar com um pavio um pouco mais curto, e enquanto você enfrenta problemas psicológicos, é um pouco mais complicado você manter boas relações interpessoais dentro e fora do trabalho. A repercussão no ambiente familiar, ela vai gerar conflitos, sofrimento emocional e sobrecarga nos familiares. Ou seja, essa pessoa agora vai ver problema onde não tem, vai começar a ter mais raiva, né? E com isso, podendo gerar até mesmo agressões, verbais ou não. E que gera sentimento na família, né? De insegurança, tristeza, as responsabilidades agora dessa pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, tinha a responsabilidade de buscar o filho na escola, ela não vai mais poder, não vai mais conseguir fazer isso e essa responsabilidade vai cair para quem? Para outras pessoas do ambiente familiar. Então, o desgaste físico e emocional de quem está ao redor dessa pessoa que sofre desse transtorno é, é muito difícil. Aí as alterações no papel e na dinâmica familiar, o que essa pessoa tinha de responsabilidade agora ela não tem mais. O resto das pessoas vai ter que ter aquele apoio, né? E uma das coisas que a gente mais viu na nossa pesquisa era que o suporte familiar e a proteção familiar era o principal fator que fazia com que essas pessoas se recuperassem dessa condição. Então, assim, o apoio familiar é um importante fator na proteção e contribui significativamente para o processo de recuperação, fortalece os vínculos com a família e apoia a reconstrução das relações afetadas. Agora a gente vai falar um pouco sobre quais as consequências isso traz para a organização de trabalho. Então, a gente já falou um pouco sobre como isso afeta o trabalhador e agora como isso afeta quem está empregando. Bom, por motivos de que eu já citei antes, o trabalhador acaba tendo um baixo rendimento, uma baixa tensão, logo ele vai custar mais para essa organização, porque ele vai estar custando o mesmo que ele custava antes, entregando menos e às vezes entregando algum erro que causa realmente perdas financeiras para a instituição. Assim, acaba tendo um aumento de despesas e muitas vezes sendo necessário afastá-lo do trabalho por causa disso. É, além disso, é ruim para a empresa quando o funcionário vai ter de algum jeito uma desavença com o seu chefe ou com os seus contribuintes, porque não tendo essa boa relação, não vai ter um funcionamento, um fluxo legal dentro dessa empresa, entre os funcionários, causando assim um desentendimento e perdendo esses laços que tem dentro do trabalho que ajudam a produção. E, obviamente, a imagem institucional, porque no momento que você tem alguém que está sofrendo por abuso de álcool dentro da empresa, que ainda está trabalhando,
parece que dá uma imagem que a empresa não é séria o suficiente, que ela trabalha com qualquer pessoa e que ela está empregando qualquer pessoa e acaba ferindo um pouco da imagem dela por causa disso, fazendo com que ela não fique, não seja tão levada a séria no meio de trabalho, já que aquela pessoa, dentro daquelas condições, continua trabalhando normalmente. Então, a empresa muitas vezes busca ou pela prevenção, afastando essa pessoa do trabalho, ou muitas vezes ela tenta reinseri-la dentro do mercado, ajudando ela nessa recuperação. Mas a segunda é muito mais improvável que aconteça, porque custa mais para a empresa. Tendo dito isso, a gente vai falar um pouco do qual é o papel do gestor e qual é a prevenção adequada contra esse tipo de acontecido dentro do ambiente de trabalho. Bom, o gestor tem o papel de identificar os sinais do que estão acontecendo. Então, se ele vê que está tendo um baixo rendimento em alguém, se alguém está tendo vários problemas psicológicos e com os colegas de trabalho, é papel do gestor ir atrás, saber o que está acontecendo, conversar com ele. Se ele vê que está acontecendo algum tipo de conflito dentro do ambiente de trabalho, também é papel dele chegar lá para intervir, perguntar o que está acontecendo, ir atrás, saber o porquê. Não dá simplesmente para ver que deu algo errado e suspender alguém ou algo do tipo assim. Ele tem que ir atrás de saber o que realmente está causando aquilo para poder melhorar a situação de trabalho, o ambiente de trabalho, muitas vezes, para assim aumentar a produção dele no longo prazo. Já conectando com isso, ele é o responsável pelo bem-estar dos colegas de trabalho, ou seja, ele é responsável por proporcionar um bom ambiente de trabalho que não seja abusivo nem na quantidade de produção, nem pelo ambiente em si não ser hostil, porque o ambiente de trabalho muitas vezes é sim um dos causadores desse transtorno, pelo menos o, o como é o nome? O sintoma inicial ali, o que faz a pessoa realmente começar a se sentir mal e acabar buscando álcool. E por fim, ele tem a responsabilidade de, depois que entender tudo que está acontecendo, conscientizar a pessoa tanto qual o papel dela ali dentro, quanto o que isso pode interferir na vida dela, e realmente, caso nada disso for possível, ajudar de acabar afastando ela do trabalho antes que acabe ocorrendo algum acidente maior, que inclusive possa ferir alguém, por exemplo. Dentro desse é um processo, né? Porque essa pessoa acho que nunca está totalmente curada, né? É um processo que exige muita paciência. Aí é um processo contínuo que vai além da abstinência, rumo à saúde e reinserção social dessa pessoa. Então, primeiro a gente começa com a abordagem terapêutica, né? Essa pessoa tem que entender, para qualquer problema na vida, a gente tem que entender primeiro que a gente tem esse problema, para depois poder fazer alguma coisa em relação a isso. Aí vem as intervenções breves e acompanhamentos à saúde, programas terapêuticos, essa é a abordagem mais adequada, tá? É que a gente pesquisou. Atendimento especializado individualizado. E depois vem um processo de intoxicação, que aí já vai para a parte mais física, né, da pessoa, que aí vem muitos sintomas também, que a pessoa tem náusea, às vezes até tremedeiras, que é indicado para casos moderados e mais graves, né? Porque a pessoa tem mais sintomas, aí desintoxicação, tem que ter um acompanhamento médico contínuo e monitoramento nos primeiros meses. E o objetivo é desintoxicar, tirar o álcool dessa pessoa e fazer com que ela não sinta essa fissura e essa necessidade de beber. Aí, dentro desse tratamento, né, desse processo, que é a recuperação, aí é necessário envolver o apoio social, né, e familiar. Além dos colegas de trabalho, a empresa vai precisar dos amigos, da família, principalmente a família, porque é um vínculo e ele foi quebrado. E aí a gente tem que reconstruir tudo, todas as relações sociais dessa pessoa. E a recuperação é um processo contínuo. E das considerações finais, a gente entende, né, a partir do trabalho, que o ideal é ter esse apoio familiar, da sociedade, da empresa, de tudo é envolvido, né? Então, a gente entende que é um transtorno multifatorial, né, que envolve questões psicológicas, biológicas, sociais, até mesmo ambientais. E
que precisa da ajuda de todo mundo e os efeitos ultrapassam o indivíduo. Então, assim, não é uma doença que vai afetar só a mim, vai afetar a mim, a você, a minha família e a minha empresa. Então, se todo mundo está envolvido, todo mundo tem que atuar de forma integrada para promover a saúde e a qualidade de vida dessa pessoa na sociedade. Então, vem a desintoxicação, vem as prevenções, que o objetivo é fazer a recuperação. E o álcool é o número um, né, se eu não me engano, dos transtornos mais presentes na vida do trabalhador no Brasil. Pronto. Dito isso, é importante ressaltar de que a presença de um profissional da área é indispensável, considerando que existem multifatores que interferem no uso exacerbado de álcool e que, como o Vic já disse, o álcool é, se não há droga mais utilizada, uma das drogas mais utilizadas pelo trabalhador no Brasil. No E- ambiente de trabalho, inclusive. Exato, exatamente. Existem muitos relatos sobre o uso do álcool dentro do próprio ambiente de trabalho. Então, é importante tanto as pessoas quanto as empresas ficarem muito de olho nisso, porque tem grande possibilidade do seu funcionário estar sendo acometido com algum transtorno por uso de álcool de forma exacerbada e por isso o rendimento dele pode estar caindo. Então, Para essa situação tem que haver um cuidado e porque é um risco, não só para você, mas para a própria empresa. é isso. Essa foi a apresentação minha, Heine e de Vic, sobre transtorno por uso de álcool, quais são as características desse transtorno, como, devemos lidar com isso, quem deve lidar com isso e Os como tratamentos, isso pode influenciar dentro da própria empresa que o funcionário trabalha, quanto ao funcionário e seus familiares. Obrigado por assistirem a apresentação e é isso.